não se encontra por aí. Não é fácil de entender, mas é muito bom sentir. Paciente é o teu amor, não tem ódio e nem rancor, busca sempre a verdade. Tudo suporta e tudo crê, tudo espera e tudo sofre, nunca, nunca falhará o perfeito amor. Não se encontra por aí. Não é fácil de entender, mas é muito bom sentir. Paciente é o teu amor, não tem ódio e nem rancor, busca sempre a verdade. Tudo suporta e tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Graça e paz, irmãos, é uma alegria muito grande nesse sábado à noite nós estamos juntos. Muito obrigado por sua fidelidade, por você me dar essa oportunidade de entrar no seu lar agora e momento de nós meditarmos a palavra do Senhor, orar um pouquinho juntos. Um devocional de sábado é muito bom para nós nos prepararmos para o culto de amanhã, no domingo. Então eu agradeço muito a fidelidade de todos vocês, só Deus pode compensar essa fidelidade para com vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu queria convidar você, por favor, que você chame uma pessoa da sua família que esteja perto de você aí, que está assistindo essa live junto, para nós orarmos ao Senhor e para nós meditarmos a palavra do Senhor essa noite. Como é de costume, aos sábados nós meditamos no livro de Salmos, e hoje eu separei um salmo para nós pensarmos um pouquinho. Eu quero propor esse texto para nós louvarmos ao nosso Deus através desse salmo, esse belo salmo que o Senhor tem para nós, o salmo de Davi. E eu queria convidar você a estar em oração agora para o Senhor preparar os nossos corações e que seja uma terra fértil para que o Espírito Santo de Deus venha falar com todos nós esta noite. Muito obrigado mais uma vez vocês que estão comigo nessa live. Só Jesus pode recompensá-los em nome do Senhor. Deus os abençoe de uma forma poderosa. Então eu convido você, por favor, a você entrar em oração ao Senhor e que possamos meditar na palavra do Senhor. Feche seus olhos agora e que possamos orar e pedir ao Espírito Santo que Ele fale conosco através desse salmo do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso e bondoso Tu és, nós agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Todos os momentos o Senhor tem falado conosco e precisamos estar mais sensíveis ao Teu Espírito, Pai. Por isso, nesse momento, eu quero que o Senhor abençoe a cada filho Teu que está comigo aqui essa noite. Que o Senhor Jesus esteja na casa desse Teu servo, dessa Tua serva, em nome de Jesus. Traga, Senhor, a paz no coração, traga também a resposta que tantos procuram em nome do Senhor. Por isso, Jesus, fala conosco através da Tua palavra.
porque a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é poderosa, e quando o Senhor fala, coisas lindas e maravilhosas acontecem. Que possamos estar sensíveis, em nome do Senhor, esta noite, e que o nosso coração seja preparado pelo Teu Espírito, como uma terra fértil, que a palavra que é plantada jamais volta vazia, e eu sei que o Senhor tem algo para nós essa noite. Nós agradecemos e louvado seja o Senhor por esse momento, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos vocês. Se você tiver com a sua Bíblia perto de você aí, eu queria propor um texto para nós meditarmos esse livro de Salmos. Normalmente sábado nós pensamos um pouquinho no livro de Salmos, e eu queria que você lesse comigo, por favor, o livro de Salmo de número 4. Salmo de número 4. É o salmo que o rei Davi nos presenteia com esse belo salmo. O salmo de número 4 é um salmo que ele anda meio de mãos dadas com o salmo de número 3, porque o salmo de número 3 já prepara para o que vai acontecer através do salmo de número 4. O salmo de número 3 é o salmo que Davi abre o coração para Deus, porque ele está num momento muito difícil, que é o momento de fugir do seu filho Absalão. Absalão, ele se revoltou contra o pai e começou a fazer aliança com outros amigos do seu pai para destronar o rei Davi. E Davi, no Salmo 3, mostra essa expressão quando ele levanta de manhã, quando ele começa a falar com Deus, por que essas coisas estão acontecendo. E no Salmo de número 4, fala que é o anoitecer. Então o Salmo de número 3 é como se ele se levantasse, questionasse, e o Salmo de número 4 é quando ele foi deitar, para que a expressão que ele está falando agora é a inquietude do seu coração, e está perguntando a Deus algumas coisas, e ao mesmo tempo ele expressa todo o desejo, e ele canta esse louvor, porque os salmos nós sabemos que são expressões de louvores dos salmistas ao Deus Todo-Poderoso, expressões da alma, expressões do coração. E o Salmo de número 4 é muito lindo demais. Eu me identifiquei muito com esse salmo quando eu li a primeira vez, e ao ler hoje de manhã, esse salmo, Deus falou muito comigo. E eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, Salmo de número 4, por favor. Diz assim, é o Salmo de Davi, e ele diz, versículo 1, responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça na angústia. Me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Olha que belo salmo, olha que salmo maravilhoso. É um salmo do rei Davi quando ele está falando com Deus, porque ele está com o coração muito angustiado. E quando ele pensa que ele está num momento muito difícil, porque seu filho Absalão se ajuntou com alguns amigos dele para destroná-lo, ele começa a questionar a Deus e a falar com Deus, mas cantando, ao mesmo tempo expressando no seu coração essa tristeza e fazendo um contraponto entre aqueles que são piedosos e justos contra aqueles que são
pessoas que gostam de praticar a injustiça, gostam de se unir, mancomunar para o mal. E Davi expressa isso no hino de louvor, e ele fala, quando ele vai se deitar, ele começa a pensar no que pode acontecer. E eu sei que muitas pessoas, esses momentos aí que estamos vivendo, estão deitando à noite e não estão conseguindo dormir. Estão deitando e pensando em várias coisas. Parece que a mente é um turbilhão de pensamentos, né? E você acaba tendo sentimentos até misturados, né? De euforia, de tristeza, você fica contente demais, ao mesmo tempo você está triste, porque você não sabe a insegurança do que irá acontecer no dia de amanhã ou daqui a pouco. A vida é muito rápida e a gente pensa em coisas, muitas vezes, em momentos que nós não deveríamos estar pensando naquilo, mas a mente humana, ela, ao mesmo tempo, ela é um ponto de interrogação, mas ao mesmo tempo ela é brilhante. A mente humana trabalha assim de uma forma tão gradual, mas ao mesmo tempo do aprendizado, da experiência. A mente humana, alguns conseguem deitar e dormir o sono dos justos. Muitos não conseguem deitar e dormir o sono dos justos. Por isso, essa reflexão, eu coloquei o sono dos justos. Porque Davi está expressando em seu coração uma dúvida que ele tem. E ao mesmo tempo dizendo ao Senhor que ele era um homem que estava passando por um momento difícil e precisava do Senhor. E ele precisava entender a situação e crendo no que Deus já tinha feito na vida dele. É difícil para você que é pai, nós não temos essa condição de entender muito bem o que Davi estava passando. Imagine você ter um filho que tenta, vou fazer uma analogia, tá? Conjecturar. É como se seu filho pensasse em te matar para pegar sua herança. Mais ou menos isso. Então Davi está tão triste que no Salmo de número 3, ele fala, eu acordo pensando nisso. No Salmo de número 4, está de mãos dadas com 3, quando ele vai deitar e pensa, olha, e agora? Então, se isso acontecer, eu preciso ter um sono em paz. Eu preciso dormir em paz, eu preciso ter um momento, pelo menos em paz. E tem muita gente tomando remédio para dormir. E eu sou um exemplo claro para falar para vocês que eu tomo um remédio para eu me relaxar, para eu ficar um pouquinho relaxado depois que eu tive essa enfermidade. Muitos têm tomado de uma forma gradual alguns remédios para dormir à noite. E nós que somos filhos de Deus, nós não deveríamos estar tomando essas coisas. Remédios, lógico que remédio, o Senhor permitiu a ciência, tem nos abençoado, tem nos ajudado, Ele também faz milagre em meio à ciência. Mas nós que aceitamos ao Senhor, nós deveríamos deitar e ter aquele sono dos justos, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E essa noite, eu queria meditar com você nesse Salmo de número 4, para dizer para você que não tem dormido direito, você tem pensado muitas coisas, você não consegue dormir, fica preocupado com o dia de amanhã, fica preocupado com o que vai acontecer amanhã, fica preocupado com o que vai acontecer agora, daqui a pouco, preocupado com não saber como vai pagar as contas, preocupado com não saber como vai ficar a condição do país, da cidade, da sua condição financeira. Isso tem tirado a sua paz e você não consegue dormir. Mas o sono dos justos, e eu queria dizer para você de uma forma profética o que diz esse salmo, se você olhar o salmo, se você ler o salmo como você acabou de ler comigo, você vai ver que há momentos que o salmista para e fala, Selá. É como se ele falasse o seguinte, uma pausa para você refletir do que acabou de falar. Selá. É um momento de reflexão do que o salmista está dizendo. Ele está cantando e ele para e fala, peraí, o que eu cantei? O que é isso? E ele continua a louvar ao Senhor e a cantar. E eu queria que você, essa noite, principalmente desse sábado para domingo, tirasse um sono agora do justo. Deitasse e dormisse pensando no Deus Altíssimo.
Porque nós sabemos que se é uma coisa que Deus tem na sua mão, é o controle da vida, é o controle do destino, é o controle da nossa esperança, é o controle da nossa existência, é o controle da nossa vida, desde o acordar até o dormir. Mesmo dormindo, Deus está no controle. Mesmo no momento mais angustiante da sua vida, é Deus que está nos dando paz. E eu queria que você, essa noite, deitasse em paz. Olha, o texto do versículo 8, você vai ver que ele fala sobre deitar, dormir. Ou seja, Davi está dizendo, olha, que diz no versículo de número 8, em paz me deito. A parte A do versículo, nós chamamos isso na pregação, quando você fala, é frase de transição. Transição para uma aplicação que está no contexto. Você pega, lê o Salmo ou lê qualquer passagem bíblica, identifica o contexto daquela passagem e faz uma aplicação primária que estava acontecendo naquele momento com Davi, ou seja, Absalão estava querendo destroná-lo e tomar o reino. E dessa aplicação prática, instantânea que estava acontecendo ali, você traz essa aplicação para os dias de hoje. E quando nós vemos a paz me deito, em paz eu me deito, Davi está dizendo o seguinte, olha, como eu sei que Deus está no controle da minha vida, eu vou deitar, eu vou dormir em paz, porque eu sei que o Senhor tem muitas coisas para mim. Eu sei que amanhã, quando eu acordar, por isso o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque independente como eu deito, no dia seguinte é uma nova situação. Às vezes pode ter e continuar o mesmo problema, mas você tem uma nova mente do problema. Você tem um olhar diferenciado do problema. Eu falo isso para você porque na minha infância eu passei alguns momentos da minha família que eu não tinha nem o que comer. Nem o que comer. Não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha o que comer. Abria o armário, não tinha o que comer quando criança, eu com 7, meu irmão com 5 e meu outro irmãozinho com dias. E às vezes eu questionava, quando falavam de Deus para mim, como criança, você não tem essa noção de quem é Deus, e você falava, que homem é esse que morreu por mim? E fala que eu posso ter dias melhores, mas eu não tenho expectativa. E a minha esperança, sabe o que era? Era dormir. Porque o sono alimenta. O sono te dá uma nova expectativa de vida. O sono te dá uma nova esperança no dia seguinte. E Davi está falando para nós, nesse momento, desse sono dos justos, dizendo para nós que a gente tem condição em ter paz quando eu me deito. Mesmo que haja situações difíceis para você agora, eu quero dizer a você com todo carinho, com toda certeza, que você aprende na primeira coisa nesse texto, é que em paz eu me deito, pois ele responde à minha oração com justiça. Olha o que diz no versículo 1, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Quando você deita o sono dos justos, quando você deita em paz no Senhor, coisas maravilhosas podem acontecer nessa situação. Às vezes você deita e a primeira coisa que você faz é orar. Orar para Deus cuidar de você, para Deus tirar de você essa enfermidade, para Deus trazer paz no seu coração. Eu sei disso, trazer o sustento diário para você. Você clama, mas parece que a oração bate no céu e volta. Por que eu estou passando por tudo isso? Qual é o motivo de eu estar passando por isso? Talvez Davi estivesse falando com Deus no momento que ele foi deitar e falando-me, ó Senhor, por que eu estou passando por isso? O Senhor sabe que eu sou um homem que busco a tua vontade, mas eu estou passando um momento difícil, meu filho quer tirar o trono de mim. E ele fala, ó Deus da minha justiça, ele está dizendo que a justiça de Deus, a verdade de Deus, todo o poder que Deus tem na sua justiça e na sua verdade, mostra que você pode deitar em paz
e dormir em paz, porque nesse momento, aquele que é justo, aquele que traz a justiça, sabe o que você está passando. Talvez Deus não responda para você no exato momento que você estiver orando. Mas olha só, ele diz que na angústia me tens aliviado. O próprio salmista Davi diz assim, cantando, Senhor, olha, eu sei que o Senhor, na angústia, o Senhor tem tirado e dado paz para mim, o Senhor tem dado misericórdia para mim, o Senhor está ouvindo minha oração. Talvez Deus não vai responder do jeito que você quer, talvez não, quase sempre não. Mas Ele tem na sua mão poderosa trazido para você a justiça. Ou seja, Deus é justo. E aqui o salmista está fazendo um contraponto daqueles que se aliaram com Absalão e estão contra o rei. E agora Davi está dizendo para eles que ele está suplicando Deus. Deus, olha para mim, Pai. Eu sei que o Senhor está cuidando, o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor está ouvindo minha oração, mas dá paz para mim. Porque eu preciso deitar e dormir. Eu preciso deitar e descansar nos seus braços. Eu quero que você, essa noite, quando você for deitar para dormir, não fique com a sua mente pensando num monte de coisa, porque é muito difícil para a gente como ser humano, porque tem situações que não estão no nosso controle, a maioria não estão no nosso controle, e a gente precisa de Deus cuidar de nós. Talvez seja um momento de você entregar na mão de Deus toda essa sua petição, essa sua aflição, e deitar e dormir o sono dos justos. Entender que o deitar no Senhor é aliviar o seu coração, o aliviar o sofrimento, porque você tem confiança na misericórdia de Deus. Todo cristão deveria ter isso no coração, a certeza que o sono nos alimenta, mas o sono em Deus é um momento de alívio e refrigério. Em muitos momentos a gente não tem vontade de dormir, a gente demora para dormir, porque a gente pensa em tanta coisa. Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida no dia da manhã? É hora de dormir? Deita, ora, entrega e dorme. Porque é isso que o Senhor espera de mim e de você. Que você confie, que você em paz deita e dorme. Porque o salmista é como se ele estivesse falando que Deus está pegando você no colo e fazendo você ninar, fazendo você dormir. Mesmo no momento difícil, Deus está do lado da sua cama, olhando para você e cantando a música de ninar para você. Olha que belo esse salmo. Esse salmo mostra para todos nós, aprendemos que a oração e a justiça de Deus ainda permanece. Deus não está longe. Deus está olhando para você e contemplando você. Segunda coisa que você vai aprender desse texto, que eu acho fantástico também, no versículo 2, o Salmo de número 4. O salmista Davi diz assim: ó Deus, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a minha vaidade e buscareis a mentira? Absalão quer tomar o reino, se une com vários amigos do rei, quer destronar o pai tem que fugir da presença de Absalão, ou seja, do filho, e ao fugir ele está dizendo o seguinte, que a glória que Deus o conferiu, deu a ele, quem era Davi, agora as pessoas estão gabando-se dele, tirando sarro dele, estão fazendo Davi de chacota, que tem que correr do filho. E nós precisamos entender que em paz eu me deito, pois Deus conhece o meu coração. Ele está dizendo, o Davi está dizendo, eles podem fazer e falar essas coisas. Eu posso sentir que eles olham para mim até querendo tirar a minha vida, mas note que a linguagem desse versículo é uma linguagem que às vezes até se faz injusta. Porque por mais que as pessoas estivessem olhando para Davi de uma forma vexatória, Davi entendia que Deus conhecia o coração dele. Se você olhar no Novo Testamento, fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus.
Eu me identifico muito com esse servo do Senhor, chamado Davi, porque é um servo que, às vezes a gente fala, é um servo segundo o coração de Deus, e foi mesmo, mas era um homem que tinha facilidade no arrependimento, mas ele errou tanto. Às vezes eu olho no espelho e falo, nossa, como que Deus pode me amar? Eu erro tanto, e eu preciso tanto de Deus, e às vezes eu não durmo a noite pensando nisso. Nossa, o que eu fiz de errado para fulano, ciclano, bertano, ou o que eu fiz de errado na minha vida, o que eu fiz de errado para eu estar colhendo isso agora. E nós esquecemos que às vezes nós olhamos para Deus e devemos olhar, ter a paz de Cristo, porque Deus conhece o nosso coração por dentro. Ou seja, Deus faz o raio-x de dentro para fora. Nós olhamos as pessoas e olhamos de fora para dentro. E Deus tem nos dado e quer que nós tenhamos paz, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que você está passando, Deus conhece o que você está pensando, Deus conhece o que está acontecendo com você agora. Mas por que você não dorme à noite? Não está na hora de você ter um sono dos justos? Não está na hora de você deitar? Se você fala tanto que você confia em Deus, o que está atrapalhando você de dormir nos braços do Pai? O que está atrapalhando você de sentir o amor de Deus? O que está atrapalhando de você olhar para Deus e entender que Deus, através desse salmo, está dizendo para você, tem um sono dos justos. Em paz eu me deito. E em paz você vai dormir. Deus conhece você. Davi está falando para aqueles homens ímpios, cruéis, que queriam tirá-lo do trono, e dizendo, olha, esses homens amam a vaidade, buscam a mentira. O Senhor sabe que eu sempre busquei a justiça do Senhor, sempre fui justo com o Senhor. Eu errei, sim, muitas vezes, mas o Senhor conhece o meu coração. É isso que Davi estava sentindo. Davi entendia que Deus podia fazer um olhar para dentro dele e escanear a sua alma, escanear o seu pensamento, escanear o que muitas vezes nós esquecemos. A gente às vezes faz coisas e tentamos mostrar para pessoas que somos daquele jeito ou fazemos isso, mas a gente esquece que o verdadeiro Deus da justiça conhece-nos por dentro, qual a intenção que nós temos, qual a intenção do nosso coração. Durma hoje em paz, o sono do justo, porque esse versículo de número 2 é muito claro para nós. Deus nos conhece, e ponto final. Não se preocupe com o que acham de você, o que pensam de você, o que podem falar de você, porque nem Jesus conseguiu agradar as pessoas. Nem Jesus conseguiu, embora trazendo justiça ao mundo, trouxe a graça ao mundo, morrendo na cruz. Nem todo mundo consegue olhar para você e gostar de você. Você não vai agradar a todo mundo, então por isso você deve ter um sono dos justos. Porque esse é o momento de você, em paz, deitar e dormir. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Essa noite você não sabe o que vai acontecer. Quando você deitar na cama, pôr a sua cabeça no travesseiro, como Davi fala, o que acontecerá com você? Eu não sei. Talvez eu, Orlando, possa deitar essa noite e não acordar amanhã. Você sabe disso? Se isso vai acontecer com você, você não sabe. Por isso você tem que deitar em paz. Porque se acontecer com você, você estará na glória com Deus. Não é isso que eu quero para você, pelo amor de Deus. Mas pense que às vezes a gente está deitando tão preocupado com tanta coisa. E a gente não pode fazer nada. Nós somos ilimitados. E Davi fala isso para todos nós. Aprenda isso no Salmo de número 4, que você deve entender que a sua vida está na mão de Deus e Ele conhece o seu coração. Terceira coisa que você pode aprender nesse Salmo de número 4, um Salmo que Davi nos ensina, que está lá no versículo de número 3, versículo de número 4, que eu quero que você entenda isso. Versículo de número 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso.
O Senhor me ouve quando clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai o travesseiro e sossegai. Olha que coisa linda, gente. Às vezes, tem muitos cristãos que, como Paulo diz aos Efésios capítulo 4, 26, sobre irai-vos, mas não pequeis, muitos cristãos entendem que o cristão, o crente, não pode irar-se. A gente precisa entender esse contexto que está falando aqui. Note que no versículo 3 ele está falando distingue para si o piedoso. E ao mesmo tempo ele diz irai-vos e não pequeis. Sabe que em paz eu me deito? Em paz eu me deito, pois vencerei o pecado que tenta me derrubar. A Bíblia fala que nós não devemos irar-se contra as pessoas, porque às vezes o pecado que está em nós vai nos dominar. Você muitas vezes fica irado com aquela injustiça, não fica? Não fica? Não tem coisas injustas que te deixam irado? Então, aquele sentimento de ira não pode dominar você. Você tem que ter controle e não deixar o sentimento dominar para você pecar. Por exemplo, muitas pessoas que têm injustiça, participam de injustiça ou sentem injustiça de pessoas, devolvem na mesma moeda, pagam o mal com o mal. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos pagar o mal como? Com o bem. Então, quando diz que nós irarmos e não pequeis, consultai o travesseiro e sossegai, é para você pensar um pouquinho, mesmo que você se ire com aquela injustiça, aquele sentimento de injustiça não pode dominar você a tal ponto de você, na base da ira daquele sentimento, devolver o mal com o mal. A Bíblia não fala que você não pode irar. A Bíblia fala que irai-vos, mas não pequeis. Aquele sentimento de ira não pode dominar você. Você não pode deixar aquele sentimento de ira devolver para as pessoas o mal com o mal. Porque o sono dos justos, o sono daquele que serve ao Senhor, deve ser um sono de paz. E por mais que pessoas façam injustiça contra você, não deixe isso dominar a sua vida. Não deixe esse sentimento fazer com que você pratique injustiça, que daí você peca. Às vezes nós ficamos indignados com situações, principalmente na situação do mundo. Nós estamos vendo, o ser humano por si só, é um momento da gente pegar, olhar para certas situações e falar, como que o ser humano pode chegar nesse nível? Não existe limite para o ser humano. Nós estamos vendo diariamente o ser humano fazendo o que é ruim, fazendo o que é mal, machucando pessoas. E o salmista diz para mim, olha, deita no travesseiro e consulta ele. Sabe o que quer dizer? Antes de você agir naquele sentimento de ira, faz uma reflexão. Para, pensa, o justo não pratica isso. Então eu não vou devolver na mesma moeda. Você sabe qual é o problema do ser humano? É que ele associa o pensamento ao indivíduo. Vou dar um exemplo para você. Existem pessoas que não concordam comigo em algumas ideias, ok? Só que essa ideia que eu tenho, essa pessoa tem, nós não compactuamos no mesmo ideal daquela ideia. Mas eu não posso achar que, não sendo a ideia que ele não gosta, que ele não aceita, ele não gosta de mim. Porque ideias de indivíduos são pensamentos. Nós não concordamos em todos os pensamentos. Mas não é por isso que eu não gosto dele, ou ele não gosta de mim. Por isso, quando você pensa de uma atitude que é injustiça, você deve entender que aquilo não pode dominar você a tal ponto de condenar o sujeito. Porque a própria palavra de Deus diz que nós, eu, você, quem está nos ouvindo agora, tem que entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra os principados e potestades deste mundo. O inimigo muitas vezes tem tirado a nossa paz
Porque é esse o pecado que muitas vezes nós cometemos. A gente se ira e deixamos de ser piedoso. Note o que diz o versículo 3. Distingue para si o piedoso. O que nós deveríamos praticar é piedade. Nós deveríamos deitar para dormir à noite com o coração piedoso. Não deitar a tal ponto daquela ira tomando nosso ser, tomando o nosso entendimento e buscando dentro de si a vingança. Ele vai ver o que ele fez para mim, eu vou pagar na mesma moeda, amanhã eu vou já... Imagine Davi falando, meu Deus, eu estou dando tudo o meu reino para o meu filho Absalão e ele está querendo tirar o meu reino. Eu ajudei tantas pessoas que estão apoiando ele agora, Absalão, os amigos de Davi, agora apoiando o filho contra o reino, e ele podia dizer o seguinte, olha, eu vou agora devolver, a hora que eu sair daqui eu vou matar todo mundo. Se você ler a história que fala da família de Davi, você vai entender que em nenhum momento Davi quis a morte do filho. O filho queria a morte do pai, porque assim ele herdava. Mas o pai jamais quis a morte do filho. Coração piedoso. Eu deito em paz, eu tenho em paz, eu consigo deitar no travesseiro, consultar ele, sossegar o meu coração nele, e imagine que o teu travesseiro, por melhor que seja, hoje, essa noite, jamais vai se comparar aos braços do Pai. Por melhor que seja o seu travesseiro, jamais vai se comparar nos braços do nosso Deus. Por isso é o sono dos justos. Por isso eu posso deitar e dormir. Quarta coisa que eu queria que você olhasse para esse texto, está lá no versículo de número 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. Olha o que diz. Vou ler mais uma vez para você. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Em paz eu me deito, porque minha confiança está sempre em Deus. Olha o que Davi está dizendo. A justiça está nas mãos de Deus. A paz está na mão de Deus. Os sacrifícios que Davi entendia não eram só os sacrifícios que eles prestavam a Deus no tabernáculo. Eram sacrifícios de vida, que eles estavam entregando para Deus e ao mesmo tempo entregando o que ele podia de melhor, que era através do sacrifício. E você pode dormir à noite o sono dos justos, porque Deus, em Jesus, morreu na cruz para te dar paz. O pior já foi pago, e pago na cruz. Por que você não dorme à noite, meu irmão? Minha irmã, por que você fica pensando nas coisas que estão acontecendo com você? Você não tem forças para fazer e para realizar essa situação? Então está na hora de você deixar na mão de Deus. Está na hora de você entender que é Deus que faz, que Deus tem poder para fazer. Se você não consegue fazer, está na hora de você entregar na mão do Senhor e ter confiança nele. Por isso em paz eu me deito. Eu deito porque, pois minha vida e confiança deve estar nas mãos preciosas do Deus eterno. Faça isso, meu irmão e minha irmã, essa noite. No Antigo Testamento, as pessoas entendiam que o sacrifício era temporal. Mas no Novo Testamento, o sacrifício é graça. Um alto preço Jesus pagou para você dormir à noite. Você acha que Jesus pagou o preço para quê? Para você ficar tão preocupado que as coisas que você tem que fazer, você não consegue? Você tem que curar a sua doença e você não consegue curar ela? Você tem que tomar remédio por essa doença, você não consegue dormir à noite, está preocupado? Eu sei disso, mas pensa que Jesus está olhando para você. E a confiança em Deus é a paz que é dele. E eu me deito nessa paz. É como se a paz de Cristo fosse a rede. E quando nós deitássemos,
o Senhor balançasse a rede, balançasse e fizesse você dormir. E pense que muitas vezes Ele fala no teu coração e às vezes Ele fala no teu ouvido bem baixinho: dorme, filho, dorme, filho, dorme porque eu estou com você. Meu irmão, minha irmã, tenha um sono dessa noite de sábado e amanhã levante para adorar ao Senhor com o sorriso e os lábios para adorar o Deus Altíssimo. Porque só assim você conseguirá viver. Nós não conseguimos acrescentar um dia na nossa vida, né? Nós não conseguimos acrescentar nem mais um momento na nossa vida, porque nós não temos poder para isso. Mas Jesus pode, Deus pode. Quinta coisa que você aprende, estou terminando já, mas quinta coisa que você aprende nesse Salmo 4, que eu acho fantástico, maravilhoso esse Salmo, diz assim, no versículo 6 e versículo 7, há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Irmão, minha irmã, versículo de número 6 e versículo de número 7 é fundamental para a sua vida. Sabe por quê? Porque aqui ele está falando de uma visão agrícola. Naquele contexto, Israel, uma visão agrícola era aquela visão de ter cereal e ter vinho. Ok? O que trazia alegria para o povo é ter o sustento e também o vinho. E essas alegrias são passageiras. Mas as alegrias do Senhor são eternas. Ele está dizendo para mim e para você aqui, o salmista, que é o Senhor que vai nos dar a verdadeira alegria. É Ele que em paz, e me ensina que em paz eu me deito, pois o Senhor ainda mostra a sua glória em um mundo de caos. Quando está falando aqui do rosto do Senhor, ninguém consegue ver Deus, porque a glória do Senhor é grande demais. Mas nós podemos, pela graça, usufruir dessa glória quando transborda em nossa vida as bênçãos. Mesmo nos momentos difíceis, a glória do Senhor nos faz conhecer o bem. Mesmo quando Ele chama a atenção da gente, quando Ele dá aquele puxãozinho de orelha, Ele está nos ensinando. A glória do Senhor nos dá uma noite de sono, a glória do Senhor nos dá paz. E Davi entendeu isso, porque ele usou uma analogia do que as pessoas faziam da agricultura, de ter bastante cereal, e quem tinha bastante cereal e tinha vinho, era a pessoa alegre. Nós temos o sangue de Cristo derramado na cruz, que está muito maior do que o vinho. Nós temos o pão, que simboliza o corpo do Senhor, que é muito maior do que qualquer cereal, que alimenta, que nos faz entender que o sustento está na mão de Deus, o poder está na mão de Deus, a glória está na mão de Deus, e você pode ter um sono ideal. Esquece essas coisas que estão acontecendo com você. Entrega na mão de Deus que isso vai passar. E quando passar, vai brotar no seu rosto um sorriso, uma alegria que nenhuma bebida pode te dar, nem posses pode te dar, nem condição financeira pode te dar. Tem muita gente que é milionária e está dando tiro na cabeça, tem muito pobre que é feliz, tem muitas pessoas que entendem que a verdadeira paz e alegria está na mão de Jeová, o Deus Altíssimo. Eu quero que você tenha um sono essa noite, porque agora você vai entender essa mensagem, porque é o símbolo de todo o salmo, é o cerne de todo o salmo. Salmo de número 4 diz assim no versículo 8: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Deite e fique em paz, porque só Ele para te dar um sono. Eu às vezes tomo remédio para dormir à noite. E por mais que eu tome remédio, às vezes à noite eu acordo e não consigo dormir de novo. Talvez se você esteja assim.
Você pensa um monte de coisa. E eu estou falando, esse salmo não é só para você. Primeiramente, pega a mim. Eu estou falando para mim esse salmo, eu quero que você seja abençoado com isso. Em paz eu me deito, pois o Senhor me dá o sono dos justos. Em paz eu me deito, pois o Senhor me dá o sono dos justos. O Senhor é uma coisa tão bela da gente entender, tão maravilhosa, que é o travesseiro para você dormir essa noite. E que eu queria, nesse sábado, em nome de Jesus, que você durma em paz, que você entregue na mão de Deus, que você tenha o sono dos justos, porque é isso que o povo de Deus precisa. É isso que o povo de Deus precisa entender, precisa viver, precisa crer. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Que esse sono, às vezes quando a gente está tão preocupado, você pode dormir e acorda preocupado. Mas quando você já começa a trabalhar na sua mente, que você vai entregar para Jesus e Ele vai resolver, você consegue ter o sono dos justos. Espero em nome de Jesus que você descanse no Senhor, que você entenda que esse momento que você está passando é passageiro e está na mão dele. Davi entendeu, no final do Salmo, versículo de número 8, ele diz: eu me deito em paz, eu durmo em paz, eu pego no sono rápido, porque tudo que estão tentando fazer contra mim está nas tuas mãos, Senhor. E eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode cuidar, eu sei que o Senhor pode fazer coisas grandes, porque eu tenho segurança nele. O sono dos justos, existe o travesseiro da segurança, que está na paz e na mão de Cristo Jesus. Amém, irmão? Espero que esse salmo tenha abençoado a sua vida. Eu espero que tenha falado no seu coração essa noite, porque eu preciso descansar, você precisa descansar. Tenho confiança que na mão do Senhor Ele pode te dar a bênção que você tanto está buscando. Tudo que você está vivendo, que você pode olhar e achar ruim, é um ensino de Deus. Mas isso não pode tirar o seu sono, porque Davi nos mostra que ele estava vivendo um momento muito difícil da sua vida, mas ele cria em Jesus. Ele podia tirar o sono dos justos, porque o Senhor estava no controle. E é isso que você tem que entender também. Em paz eu me deito. Quando você for deitar essa noite, você sentar na cama, antes de você deitar no seu travesseirinho lindo e maravilhoso, fale com Jesus dizendo assim: Senhor, em paz eu me deito. Em paz eu durmo. Ore comigo agora, por favor, irmão. Ore. Entregue suas angústias na mão de Deus. Busque a Deus agora, em nome do Senhor. Pai Celestial, te damos graças essa noite, Pai. E pedimos a Ti. Fala conosco, Jesus. A gente quer deitar em paz, a gente quer dormir em paz. A gente sabe que o dia de amanhã pode ser muito difícil para nós, o que estamos vivendo pode ser muito difícil, Pai. O Senhor sabe. O Senhor conhece cada filho teu que está aí nessa live em nome do Senhor. O Senhor sabe o que eles estão passando, o que eu estou passando. Mas em paz, Cristo. Em Cristo Jesus possamos ter. Em paz do Senhor, nós possamos ter ao deitar e ao levantar. Senhor Deus, esteja com esse irmão e essa minha irmã que está aqui chorando em nome do Senhor. Esteja com ele que muitas vezes, ou com ela, que tanto tem falado com o Senhor e parece que a oração está batendo no teto e voltando.
Responde, Pai. Que essa pessoa possa ter um sono dos justos essa noite, possa ter um sonho do Senhor. Porque como Davi nos ensina de uma forma tremenda nesse salmo, que ele pode deitar e pode ter a confiança no Senhor, porque o Senhor é misericordioso e justo. Que esse meu irmão e minha irmã, essa noite aqui, tenha a paz em Cristo Jesus. E eu repreendo toda a seta do maligno nessa vida em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Que esse meu irmão e essa minha irmã esteja agora protegido em nome do Senhor. Que possa ter um sono maravilhoso ao deitar e ao dormir e sossegar no Senhor. Porque o sono dos justos, só o Senhor pode dar paz. É isso que o Senhor tem para cada filho teu, Pai. E nós pedimos, tem misericórdia de nós. Somos falíveis, fazemos coisas erradas. Não deixe que a ira domine o nosso coração. Que nós possamos, muitas vezes, controlar esses sentimentos que às vezes nos machucam muito. Pessoas que nos machucam e a gente quer devolver às vezes. Tira isso do nosso coração e da nossa mente, Pai. Que possamos dormir na segurança de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E louvado, toda honra e toda glória seja dado a Ti. Abençoe agora esse meu irmão e minha irmã que está aqui comigo em nome de Jesus. E que a graça do Senhor esteja sobre essas vidas. É o que eu desejo, tudo de bom para esses irmãos, em nome de Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela fidelidade de vocês. Um beijo no coração de vocês, um grande abraço. Lembrando que amanhã às 9h30 nós temos um culto ao Senhor. Esteja adorando a Deus conosco lá na igreja em nome do Senhor. Não é culto presencial, tá? É online. Mas o pastor Daniel Osley vai nos abençoar amanhã. Então eu queria e conto com você para estar conosco amanhã. Espero você na quarta-feira às 8h da noite e que possamos ter essa semana na bênção do Senhor. Ore por esses irmãos que estão passando por momentos difíceis, que precisam da graça, da cura do Senhor. E muito obrigado por sua fidelidade. Obrigado mesmo, de coração. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Cristo, um resto de sábado abençoado e um excelente domingo na graça de Cristo Jesus. Deus abençoe todas as famílias que estão aqui comigo representadas em nome do Senhor e que Cristo Jesus seja o seu bálsamo da paz. Em nome do Senhor. Amém.